pessoas que foram mortas, e ele afirma que o mesmo aconteceria com o movimento dos discípulos agora, que estavam falando sobre a ressurreição de Jesus. Olha só, Gamaliel se interpõe com o recurso do quê? Da tolerância religiosa para o Sinédrio. E aí ele vai dar ao movimento que Jesus tinha fundado um pouco de tempo para ver se as coisas realmente iriam concorrer desta maneira. Ele começa, então, a fazer o seu discurso e ele vai dizer, se esse movimento era como os outros que aconteceram, olha, gente, né? Vamos esperar para ver. Se for como os outros, esse movimento vai entrar em colapso e vai acabar. Eu pergunto, onde está o problema do conselho de Gamaliel? Do parecer de Gamaliel? O primeiro equívoco, que eu chamo do grande Gamaliel, porque ele era muito estudado, era um dos melhores ali entre os juízes. O primeiro equívoco dele foi uma questão de interpretação, de hermenêutica preliminar. A Bíblia, ela possui textos descritivos e textos normativos. Ok? Embora toda a palavra de Deus seja inspirada, olha só, a gente tem que lembrar que nem toda narrativa bíblica contém mandamentos de Deus. A Bíblia possui até palavras de quem? Do diabo, não é? E essas palavras foram ditas lá no passado, até o próprio Jesus, na sua tentação, ouviu palavras do diabo. Mas o que a gente analisa é que quando um texto ele é descritivo, ele está apenas relatando o que aconteceu. Isso não é um mandamento, mas é o registro de um fato. Quando a Bíblia descreve mentiras de Satanás, essas mentiras são apenas descritivas, são narrativas que a Bíblia coloca. O adultério do grande rei Davi é relatado, mas não é recomendado. Está lá no registro. A mentira que Abraão contou a respeito da sua esposa está contada na Bíblia. Mas, embora naquele episódio não haja nenhuma censura explícita ali, isso, na verdade, não é algo que se deve... Um servo de Deus deve ter esse comportamento. Como foi naquela época, o povo de Deus não deveria tomar aquela atitude de Abraão como um comportamento para si, como mentir. Então, tudo que está na Bíblia, é um mandamento, eu diria assim, que você precisa analisar, porque muitas coisas não vai caber para que você pratique aquelas coisas. Devemos, então, encarar o discurso de Gamaliel, o que ele fez, ao meu ver, não é algo para ser seguido. A Bíblia apenas descreve, mas não o prescreve. Olha só, na verdade, a história demonstra como que o conselho, o parecer de Gamaliel pode ser um tanto falacioso. Quantas seitas, quantos movimentos religiosos surgiram antes do cristianismo e depois do cristianismo e estão presentes entre nós até hoje. Não morreram.
A sobrevivência desses grupos revela para você o quê? Que Deus aprova algumas religiões e seitas que andam por aí, budismo, islamismo, confucionismo, espiritismo, religiões animistas é aquela que atribui espírito a tudo e que você tem a adorar nuvem, céu, rio, mar, tudo é Deus e você tem que adorar. E essas religiões estão por aí há milhares de anos. Então, os grandes erros de Gamaliel, que a gente pode analisar, veja bem, Gamaliel, ele via a história de Jesus como algo fora da sua vida. Ele separava as coisas. Jesus está aqui e eu vou fazer um discurso para libertar os discípulos. Tá? Gamaliel defendeu os discípulos com um argumento de moderação. Tá? Aquela discussão lá no Sinédrio se tornou para ele o quê? Nada mais, nada menos do que uma oportunidade de revelar o quanto que ele era bom na oratória, o quanto que ele era bom de argumento, o quanto que ele era bom de poder convencer um sinédrio todo e uma assembleia toda de juízes renomados da época, e ele era uma pessoa qualificada para reverter o quadro e absolver aqueles discípulos, né, com uma discussão acadêmica. Eu diria que na cabeça de Gamaliel estava uma vontade de um diletantismo intelectual, um prazer em expressar aquilo que ele gosta de fazer. Tá? Não tinha nada a ver com a vida que ele poderia assumir com Jesus. Na verdade, logo depois que ele faz a defesa, os discípulos foram retirados do sinédrio e foram punidos severamente. Bateram neles, espancaram os discípulos e depois mandaram embora. Vocês se lembram de outro que fez isso? Pilatos. Vocês vão matar o inocente aqui? Ele é inocente. Bom, mas já que vocês querem, eu lavo minhas mãos. Pilatos lava as mãos. Gamaliel rejeita Jesus de uma forma educada. Ele optou pelo recurso da tolerância displicente. Embora a sua intervenção salvasse os discípulos, né, da morte, o seu parecer não era verdadeiro. Ele sugeriu que deixasse passar o tempo para que ficasse evidente se aquilo era ou não de Deus. Gamaliel, vocês sabem quem ele era? Ele era um rabino, ele era neto de Hilel. Hilel foi um dos maiores homens da história de Israel, criou a escola de judaísmo lá em Israel, a melhor escola de judaísmo em Israel, e ele tinha um pensamento liberal, e Paulo reivindica no seu currículo que ele foi criado aos pés de Gamaliel. Atos capítulo 22, versículo 3. Então, essa primeira colocação que eu faço aqui, Gamaliel via a história de Jesus como algo fora da sua própria vida. Como que você vê a Jesus? Que bom, é legal ir à igreja, eu ouço de Jesus, mas olha, eu não quero compromisso nenhum. Segundo equívoco de Gamaliel é que ele defendia a tolerância sem considerar a verdade. Ele não estava interessado em saber se o que os discípulos estavam pregando era considerado ou não. Os rabinos judaicos lá, eles
estavam sempre falando a respeito da volta do Messias, da chegada do Messias. E Gamaliel estudava profundamente isso, ele conhecia as Escrituras, ele sabia que um Messias viria, mas ele sequer quis experimentar se aquele carpinteiro de Nazaré poderia ser o Messias que tinha vindo. E ele era um tremendo estudante do Antigo Testamento. Ele não defendeu aqueles homens ali, os discípulos, por perceber a verdade. Gamaliel, na verdade, se mostrou tolerante contra um movimento contrário ao judaísmo, e apesar do seu argumento ter livrado os discípulos da morte, ele não teve interesse na verdade em si. Ele não quis saber. A sua atitude, ela tem muito a ver, sabe com o quê? Com aquilo que a gente presencia nos dias de hoje. Nós vivemos numa cultura na qual a tolerância é a palavra-chave. O problema é que ela quase sempre se torna numa aceitação de conformismo. E muitas vezes, a tolerância religiosa é uma espécie de falta de fé. Como afirmou um comentarista chamado Bierce. Infelizmente, olha, quando a gente olha para essa palavra tolerância, a tolerância tem se tornado tão forte, né? Um oponente muito forte do testemunho e da fé cristã. A gente vive assim numa sociedade que poderíamos dizer sociedade plural. E isso significa o quê? Onde cada um pensa o que quiser, segue o que quer e acha que todos estão certos. Esta tentativa de buscar o politicamente correto está muito fortemente enraizado no mundo acadêmico dos dias de hoje. É claro, ao meu ver, que nós temos que respeitar os diferentes pontos de vista. Mas isso não significa que a gente tem que aprovar os diferentes conceitos e ideias com respeito à fé e à prática de vida com Deus. Você tem que ser um pouco mais criterioso naquilo que apresentam para você nos dias de hoje. Por isso é preciso conhecer a palavra de Deus. O John Stott, ele afirma que a unidade não deve ser buscada em prejuízo da verdade. A unidade não deve ser buscada em prejuízo da verdade. John Stott. O próprio apóstolo vai afirmar, o apóstolo Paulo, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é quem? Cristo. Cristo Jesus. A verdade sem amor nos transforma em legalistas, radicais, zelosos, tipo ortodoxos, né? E, às vezes, sem entendimento. Vamos levando as coisas sem amor, desde que eu faça o meu argumento prevalecer. Eu creio que as duas coisas precisam andar juntas, né? Verdade em amor e amor em verdade. São como duas asas de avião. Se você tirar uma, o avião nem decola, muito menos voar, não é? Ela precisa andar junto. O John MacArthur disse que John MacArthur é um escritor, é um pastor norte-americano, e ele disse o seguinte, que quando a tolerância é valorizada acima da verdade, a causa da verdade sempre sofre. A causa da verdade sempre sofre. A tolerância,
ela pode nos tornar, assim, pessoas convenientes, né? Com os falsos pensamentos que estão por aí. Aí vão acabar estimulando, então, a resistência de certos homens em não submeterem-se à autoridade do Deus Todo-Poderoso que está sobre nós. O parecer de Gamaliel, ele vem dessa maneira. Muitos movimentos, até milenares, como falsas religiões e seitas, sobreviveram, estão aí até hoje, opostos a Deus, e nenhum movimento, na verdade, pode ser considerado aprovado por Deus usando o critério da durabilidade. Porque durou é de Deus. Não é assim. Você tem que perguntar o que a Bíblia diz sobre isso. Qual é a interpretação disso? É por isso que tem tanta gente sendo enganada e religiões enganando, abusando da crendice do povo por causa do dinheiro. E colocam tudo no mesmo saco achando que as coisas é tudo assim. E pessoas estão sendo enganadas, pobres, coitados, arrancados do seu dinheiro em determinadas religiões espalhadas por aí, e as pessoas estão olhando só o líder à frente, achando que ele está certo. Por quê? Porque não estão olhando para a palavra de Deus e perguntando, isso que ele está falando está certo? É por isso que são enganados. Naturalmente, o conselho de Gamaliel é útil para defender a não violência, os julgamentos precipitados dos homens. Nenhum dos apóstolos defende, o argumento de nos silenciarmos, de nos omitirmos, quando a gente vê heresias prevalecendo nas igrejas. E o apóstolo Paulo, ele foi educado na escola de Gamaliel, mas ele ordena a Tito que fizesse calar a voz dos falsos profetas dentro das igrejas. Ele ordena a Timóteo para disciplinar com mansidão. E quando nós olhamos para isso, a gente aprende. A gente aprende que nós precisamos nos acautelar dos falsos profetas, que muitas vezes vêm vestidos de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mas a palavra de Deus diz assim, olhem os frutos deles, porque é pelos frutos que você vai conhecer. Mas um outro equívoco de Gamaliel é a sua educada incredulidade. Incredulidade sutil, que a gente pode chamar. Ele argumenta, Ele argumenta que este movimento não podia ser detido por meio de violência. E desse ponto de vista, ele está eticamente correto. Mas ele não possuía uma percepção espiritual para entender e avaliar a sua própria condição em relação a Cristo, que ele estava conhecendo ali através dos discípulos. E o Martin Lloyd Jones, que é também um outro escritor, ele viu essas coisas e ele diz o seguinte, que ele viu coisas boas no Evangelho, que Gamaliel viu coisas boas no Evangelho, mas o rejeitou. O fato de alguém ver coisas boas no ensino de Cristo não significa que ele é um cristão. Então, Gamaliel tem uma sutil incredulidade. E isso não o transforma num cristão. A gente pode ver que muitas pessoas parecem cristãos, mas nunca foram discípulos de Cristo. Uma sutil incredulidade. Mas um outro equívoco de Gamaliel é a neutralidade e a sua indiferença. Ele se mostrou neutro.
Ele estava diante de um evento sobrenatural, com os discípulos falando a respeito da ressurreição de Cristo. E o problema da nossa geração, na verdade, não tem sido, eu creio assim, a intolerância, mas tem sido a excessiva tolerância. O problema de muitos não é se fecharem ao Evangelho, mas estarem abertos a tudo. Tudo é de Deus. Eu aceito tudo. Como assim? Nós temos que checar para ver se isso confere com a palavra. O problema da nossa geração não tem sido essa intolerância, mas uma tolerância excessiva. Eu assisti um filme que se chama Pi. Vocês já assistiram esse filme? Pi, P-Y. É a história de um garoto indiano que atravessa o mar com um tigre não domesticado. E ele, dentro deste barco, a gente vê sutilmente a pluralidade religiosa acontecendo ali de diferentes deuses e ideias naquele filme. O garoto do filme adotou para ele 3 religiões distintas ao mesmo tempo. Era uma religião budista, ele se tornou cristão e ao mesmo tempo muçulmano. O que eu quero ilustrar com isso? Que a tolerância religiosa que diz que tudo está certo, não é e não há uma verdade única. Tem sido, nestes últimos tempos, mais do que nunca defendido por muita gente que não conhece a palavra de Deus. Gamaliel era moderno, mas o suficiente para não assumir o Evangelho de Cristo na sua vida. Agora o Messias está diante dele. E ele não o reconhecia. A sua atitude de indiferença, discurso conciliador, ameno, revela uma descrença apesar das evidências que estavam diante dele. Ele era corretamente educado, politicamente correto, conciliador por natureza, mas o Messias estava diante dele e ele o rejeitou. Ele demonstrou que não estava interessado em Cristo. Aí está o perigo do excesso de tolerância. Isso afeta os aspectos da nossa própria vida. Pessoas respeitáveis demais podem estar fugindo de um confronto inevitável, proposto por Jesus, que diz o seguinte: quem comigo não ajunta, espalha. Gamaliel é o símbolo do erro e da indecisão. Ele preferiu assumir uma atitude de neutralidade diante da verdade que exigia dele uma posição firme e resoluta. Se você quiser ser cristão, você tem que pagar o preço de ser cristão, de não se envergonhar. Achei interessante ontem na igreja de Palhoça, eu estava observando lá o Valdenei, nosso diácono aqui. Enquanto nós estávamos entrando na sala, ele estava conversando, eu me aproximei sutilmente e ouvi que ele estava falando para os recepcionistas do hotel, e ele estava dizendo: olha, vocês dois estão convidados a participar da nossa igreja aqui no dia que vocês estiverem de folga. E eles ficaram sensibilizados com aquilo. Aí eles falaram: podemos? Sim, vocês podem. Eu quero concluir. Muitos, como Gamaliel, estão diante de poderosas manifestações de Deus, mas não querem assumir sua fé. Podem até ser um instrumento para libertar outros, mas não querem se render a Cristo Jesus integralmente, totalmente. Reconhecer Jesus como Senhor,
o Salvador, o Rei dos Reis, aquele que veio, que morreu, que ressuscitou, que deu a vida e que falou: eu quero estar com vocês todos os dias da vida de vocês, eu quero andar com vocês, quero que vocês façam parte da minha vida. Por que Deus deixou escrito isso sobre Gamaliel? Primeiramente, para mostrar que ele é soberano e ele usa quem ele quiser, a hora que ele quiser. Tá? Usou o famoso indiferente mestre para preservar a vida dos apóstolos e para dar início à vida de Paulo, para a compreensão lá do verdadeiro conhecimento da fé. Segundo, para demonstrar que até mesmo homens de bom senso viram que o cristianismo não se constituía numa ameaça para a sociedade. Se Gamaliel tivesse seguido o próprio conselho, ele teria se tornado um cristão. Porque o cristianismo, diga-se de passagem, foi um sucesso. E o é até hoje. Né? E havia abundantes referências a respeito de quem era Jesus. As palavras de Gamaliel não formam um princípio doutrinário. Não foi possível, esse texto foi escrito porque não é possível ficar neutro diante dessas circunstâncias. Não há comodidade aqui, não há neutralidade aqui, não existe atalho para se chegar à verdade e à salvação por meio de Cristo Jesus. Gamaliel não assumiu a fé no Messias que se revelou em seus dias. E não reconheceu ele como príncipe e salvador. Gamaliel não assumiu a fé em Jesus. Tantas foram as evidências. Até o velho Simeão, quando viu Maria entrando com o bebê nos braços, tomou o bebê, eu já vi a salvação de Deus. Posso morrer em paz. Ele nunca viram o milagre de Jesus, nunca ouviram sequer a palavra de Jesus. Mas ele creu que aquele era o Filho de Deus. A minha oração é que Deus nos ajude a sermos sensatos, para protegermos os perseguidos, corajosos, para a gente assumir e reconhecer publicamente a autoridade de Jesus Cristo na nossa vida, na nossa mente, na nossa alma, no nosso coração. E principalmente, decidir agora recebê-lo com muita devoção, com profunda sinceridade aqui dentro, porque ele merece a nossa confiança, a nossa vida derramada diante dele. Mas levando em profunda consideração as palavras do hino. Morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? Acabou. Quero chamar o grupo de louvor para vir aqui à frente. Deus abençoe a sua vida. Amém? Pense sobre isso. Tome uma decisão por Cristo Jesus. Se tem um legado que vale a pena neste mundo enquanto você passa por ele, é ter a certeza que Jesus mora aí dentro do seu coração. O resto é o resto. Virá no tempo que for preciso, virá. Mas se você estiver sem Jesus, você está perdido. Pense sobre isso e tome uma decisão por Jesus, cada dia, compromissado.